os universos todos em si mesmo já é um negócio absurdo, incompreensível. Incompreensível mesmo. Agora, isso existe. Porque só existe o que é detectável. O que não é detectável, o que não é estudável, o que não é verificável, o que não é manifesto Mensurável. como repetição constatável, não existe. Ah, entendi. E Deus, por definição, é o inexistente. Deus é o eterno e incriado. Onde é que, em cabeça de quem que isso existe, em que laboratório isso cabe? Essa matéria, teologia, devia ser muito mais uma antropologia da história da fé do que teologia, que é Deus, a lógica sobre Deus, ou a lógica de Deus, ou o estudo de Deus. Estudo de Deus é uma balela. Eu só consigo saber um pouco quem é Deus em Cristo Jesus. Aí eu sei o caráter de Deus, eu sei como o homem deve ser, sei quem Deus é e como o homem deve ser. Em Cristo eu aprendo isso tudo. Mas antes de haver criação, o que os apóstolos estão dizendo é uma coisa transmetafísica, então, cara. Como ele foi imolado antes da criação? Pois é, ele se ofereceu. Quando Paulo diz que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, está falando de Cristo Jesus, antes a si mesmo se esvaziou. E esse ato de se esvaziar de Deus é a criação toda. É ele tirando pedaços dele. Ele explodiu Deus. É o Big Bang. Ou o que quer que venham a ser os outros Big Bangs nos multiversos que existem por aí, em camadas dimensionais variadas. Tudo são partículas de Deus. Tudo. E ele mesmo é quem ele sempre foi, espírito e verdade. Mas ele nunca foi visto e o Novo Testamento diz nunca será. E o Apocalipse termina dizendo que na Nova Jerusalém não havia templo nem santuário. Porque, claro, que Deus vai caber em templo e santuário. Ele mesmo diz, os céus dos céus não me podem conter. Vocês, no entanto, me querem construir uma casa? Isso é uma pergunta... que derruba tudo, né? Derruba qualquer ideia. Acaba com templo, religião. Igreja sou eu, é você. Igreja é gente. Quando tiverem dois reunidos, dois ou três em minha presença. Em meu nome eu aí estou com eles. Então, na Nova Jerusalém não tem santuário. E João diz, a única coisa que tem é a luz do Cordeiro iluminando o universo. Então é tudo infinitamente mais científico do que se poderia imaginar quando você lê a Bíblia assim. Agora, para responder definitivamente a tua pergunta inicial, como é que eu faço, você me pergunta, para separar o Velho do Novo Testamento? Se eles estão numa mesma Bíblia que os crentes dizem que aquele livro é a palavra de Deus de capa, você já ouviu isso? De capa. A capa, não é? Não, aquele livro é um livro que foi inspirado durante o processo evolutivo da consciência da civilização semítica, hebreia, israelita, judaica, cristã. Agora, o livro é só um livro, cara. Um livro. Deus não cabe num livro, nem em palavras. Deus só pode ser conhecido numa manifestação de encarnação. E aí você não tem a manifestação você não olha para o Cristo encarnado e vê as estrelas do universo, os mundos paralelos, não. Mas você vê a sabedoria de Deus, aonde Sêneca não alcançou, Platão não chegou, ninguém alcançou, com uma frase, é igual a mc ao quadrado. Jesus só apresenta é igual a mc ao quadrado. E aí o universo vai ganhando contorno, as relatividades vão se manifestando, tudo vai ficando claro, do macrocosmos ao microcosmos, do universo física quântica. O Evangelho está cheio de física quântica. Cheio de física quântica para todo lado. Essas coisas todas de ser trasladado de um lugar para o outro, a multiplicação de pães, é um fenômeno quântico. E tudo mais, a mutação
molecular de água para vinho. São fenômenos que a física quântica viaja dentro deles o tempo todo. O fato de Jesus dizer, olha, não maltratem os pequeninos, porque todos eles têm os seus recíprocos na presença do meu Pai que está nos céus. Que Jesus usa a linguagem de anjos. O que isso significa? Que os animais são... Os pequeninos, as crianças, os pobres, as crianças, os fracos da terra e qualquer outro fraco da terra espoliado pelo forte. Não façam isso. Vocês estão pensando que acaba aqui essa história? Todos eles têm os seus recíprocos diante da face do meu Pai que está nos céus. Cada dia, eu fico mais fascinado. Mas como é que eu sei fazer diferença? Significa que o Velho Testamento todo não presta mais? Não. O Velho Testamento está cheio de palavra inspirada por Deus, que continua em vigência. Como é que eu sei se é vigente? Se passa pelo filtro de Jesus. Eu chamo Jesus de a chave hermenêutica, a chave interpretativa, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, quanto de tudo mais na vida. E diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, toda ciência vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode haver nem mudança nem sombra de variação. Então eu pego Jesus, olho para Jesus, o que ele disse, fez e ensinou, e o que no Velho Testamento se coaduna com o que Jesus disse, fez e ensinou, passa no filtro. Tem coisas que às vezes num salmo todinho, como por exemplo, Salmo 23, eu não tenho reparos a fazer do ponto de vista de Jesus. Tudo podia ter sido escrito por um apóstolo. Ele é perfeito com o ensino de Jesus. E assim vários outros. E tem um monte de outros que tem que entrar em obsolescência. Por exemplo, o Salmo 137, que diz que os judeus estão no cativeiro em Babilônia, com ódio, querendo matar a Babilônia para todo lado. Aí escrevem um salmo. Como é que a gente pode se alegrar em terra no exílio? Nos pedem para cantar cantos de Jerusalém. Como é que a gente pode? Nós não podemos, nós não iremos. E termina: bem-aventurado seja todo aquele que pegar os filhos de vocês, esbagaçar a cabeça deles contra as rochas. Caramba! Isso passa para o lado de Jesus, o negócio? Não. Agora, o Salmo 139, você vai do primeiro ao penúltimo versículo com tudo lindo. Você já deve lembrar dele, do seu tempo de igreja. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos e tu conheces os meus caminhos todos. O salmo é longo, eu não vou recitá-lo todo. Mas ele é lindo, lindo, lindo. E passa pelo filtro de Jesus. Passa todo até o penúltimo versículo que diz assim: porventura, Senhor, não odeio eu os que te odeiam? Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? Eu os odeio com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Caramba. Aí termina bem. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Se o cara tivesse consciência de interioridade que foi adquirida em Jesus, porque Jesus interiorizou a alma humana como ninguém antes dele. Se ele tivesse essa consciência de psicologia profunda, de interiorização, ele não teria falado o que ele disse no verso anterior, porque termina dizendo: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Aquele ali era um caminho mau de ódio. E se houver, me guia por um caminho eterno. Porque se você pega só esse verso, ferrado, né, mano? Te dá uma sensação de que você pode perseguir outra pessoa. Faz de você um Silas Malafaia. Perseguir porque tem uma crença diferente da sua. Diferente, mata. É tudo aí, boiola, vamos derrotar, de acabar, e não sei o quê. Outra religião. Esse país não é assim para esse tipo de gente, esse país é para outro tipo de gente. E os evangélicos atuais são todos gente do Velho Testamento. Assiste os cultos da Universal, vê quantas vezes você ouve falar em alguma coisa sobre o ensino de Jesus. Nada.
É mais a O proibição. Macedo me disse, eu tive umas 5, 6 conversas pessoais com o Macedo, nos anos 90, 1990, 91. Ele queria entrar numa organização que eu estava criando, chamada Associação Evangélica Brasileira. Aí eu falei, desculpa, Macedo, essa organização está sendo criada por tua causa, cara. Por causa da perversão que você fez do evangelho, que a população brasileira não sabe mais o que é evangelho, nem o que é Teoria a tua da superstição prosperidade, e tudo isso aí, essas loucuras. E aí, conversando com ele, ele me disse, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que você prega é certo, mas não dá certo, porque não traz grana. Por isso é que na minha igreja é proibido falar de Jesus. O quê? Tá lá. Jesus Cristo é o Senhor, mas é só naquela placa. Lá dentro, você não vê nem quase terminarem uma oração dizendo em nome de Jesus, ainda que o cara tenha pedido a coisa mais estapafúrdia, mais louca do mundo. Não, ele diz que é porque Jesus dá azar, Jesus só induz à cruz, ao sofrimento, ao sacrifício, à abnegação, à renúncia, à pacificação. Então, Jesus não dá certo. Como assim? Tanto é que não deu. Mataram e teve lá a ressurreição, mas eu não estava lá. Você estava? Então, é um grande negócio que, usando o nome de Jesus, atrai evangélicos, católicos, espíritas, afrodescendentes, porque o nome de Jesus é mais ou menos comum. Fala mais no demônio do que Jesus. Mas lá é só demônio. Por quê? Porque atrai? Porque atrai, porque é superstição, porque é imediato, porque é instantâneo. Trabalha com medo. Com medo, com a culpa. Com a culpa. E você só ganha se fizer 30 dias de doação, ou 60, ou 90 novenas. Se você quebrar um dia a doação, você tem que voltar para o início da fila. Não acaba nunca de entrar dinheiro ali por causa dessa superstição das pessoas. De certa forma, só o povo do Evangelho, de Jesus até Constantino, é que viveu de outro modo. De Constantino para cá, nós tivemos o cristianismo, que não tem nada a ver com Jesus. Você tem gente de Jesus e gente do Evangelho no cristianismo. Mas o cristianismo em si é a negação do que Jesus ensinou. Você vê o pobre do Papa Francisco, o sacrifício que está fazendo lá para parecer com Jesus. Até para tirar um anel pomposo, o cara tem dificuldade. Da tradição. Tradição. Né? Ele está ali fazendo das tripas coração para ver se diminui o gap entre a Cúria, o Vaticano e a instituição católica e o Jesus do Evangelho. Pelo menos nele ele quer que Jesus seja visto, na sua simplicidade, na sua ternura. Mas o gap é enorme. O Cristo que disse, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, se você quer me seguir, você tem que estar preparado para as consequências. Ele não está presente em nenhum desses ministérios aqui. O cara vai de jatinho, avião, helicóptero, carros poderosos, contas bancárias extraordinárias. Quando eles estão falidos, eles estão riquíssimos ainda. Não tem nada a ver com Jesus. O que eles ensinam é ódio, é raiva, é preconceito, é intolerância. Então, tem que passar pelo crivo de Jesus, não só o Velho Testamento, mas o próprio Novo Testamento. Por quê? Porque Paulo era um homem dos dias dele tentando fazer tudo para fazer os cristãos greco-romanos e judeus virem para o Evangelho. Mas uma das coisas mais difíceis de se quebrar é a cultura, especialmente a cultura religiosa. Então, por exemplo, eles viviam num mundo de escravos, de donos de escravos, de mulheres objeto, que tinham que ser seres subservientes, homens completamente truculentos, maltratadores de esposas e proliferadores de mulheres e de casa ou de todo mundo,
estava a serviço, concubinas e tudo mais, filhos assim que tinham vínculo genético, mas não afetivo na maioria das vezes. Então Paulo vem e ele repete isso. Em Cristo não há nem homem nem mulher. Isso em si, hoje em dia, já devia acabar com essas 50 tons de gênero que a gente tem por aí. Em Cristo não há nem homem nem mulher. É igualdade total. E não há. E o que quer que esteja entre eles. Se não há homem nem mulher, o que é que há então? O que tem que haver é ser humano, gente boa. O que tem que haver é fraternidade. O que tem que haver é acolhimento. O que faz um homem homem é ser humano. Sejamos só projeto de um desejo. Em Cristo não há nem escravo, nem liberto, nem senhor. Ele vai dizendo, em Cristo não há sexismo, em Cristo não há gaps sociais, econômicos para serem validados e fixados como imutáveis, e em Cristo não há etnicismos, supremacismos étnicos. Não há arianismo, não há supremacismo branco, não há nenhum desses orgulhos. Todos os seres humanos deveriam ser só humanos. Aí ele diz, não há hebreu, não há judeu, não há grego, não há romano, não há celta. Ele cita uma quantidade enorme de etnias. Sem Cristo não existe nada disso, ele é o Cristo universal e de todos os seres humanos, de quem quer que creia. Aí sobre gênero, em Atos 8, tem uma história singela, mas linda, a meu ver, de um cara que vem da Etiópia, que era chefe do tesouro de Candace, rainha dos etíopes, e que vai adorar em Jerusalém, porque Salomão fez filhos etíopes com a rainha de Sabá. E isso é verdade, não é lenda.